amigos parabenses que nos acompanham pelas redes sociais em mais essa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Dr. Nesmer Bruno, boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindo a essa casa, nosso assessor jurídico. Nossos convidados hoje, nosso grande amigo Branco do Fubá, aí sim, Joab, Marília acabando de chegar, muito boa noite, Marília. Boa noite, Odeiro, nosso grande amigo Odeiro, com enorme satisfação que recebemos todos vocês aqui nessa casa. Agradeço a participação dos trabalhos que foram realizados hoje para que essa sessão acontecesse, né, pela equipe de todos os servidores aqui dessa casa. Solicito a vereadora Samara Camargo que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos os colegas. Vamos ler Salmo 91, que diz o seguinte: é bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã os vossos favores, e pela noite a vossa fidelidade com a lira de 10 cordas e com a cítara e ao murmúrio da harpa. Porque vós me alegrais, Senhor, com as vossas obras, exulto com as obras das vossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata anterior, vereadora Patrícia Araújo. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que estão presentes aqui no nosso auditório. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos os servidores dessa casa. Boa noite ao nosso assessor jurídico, doutor Nesmer. Todos os internados que nos acompanham pelas redes sociais e ao querido povo de Rubiataba. Ata da 21ª sessão ordinária do ano 2025, realizado no dia 4 de agosto de 2025, às 19 horas. Pelo livro de ponto, constatou-se a presença dos vereadores Edson Antônio, João Paulo, José Severino, Marcelo Lucas, Márcio Alves, Patrícia Araújo, Samara Alves, Tiago da Costa, Valdeir Borges, Valdinei Antônio e o Éder Antônio. Compôs a mesa diretora o presidente, que presidiu a sessão, o vice-presidente, a primeira secretária e o assessor jurídico. Foi convidado o vereador Marcelo Lucas para que fizesse a leitura bíblica e ele a fez no livro de Salmos, capítulo 91. A seguir, o presidente solicitou à vereadora Patrícia que fizesse a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, a presidência comunicou que recebeu e encaminhou para as comissões os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 9, que dispõe sobre a destinação de bens inservíveis da Câmara Municipal de Rubiataba e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 11, institui os programas Vereador Juvenil no âmbito da Câmara Municipal de Rubiataba e da outras providências, de autoria do vereador Márcio Alves. Projeto de lei ordinária número 44, dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1786/2021 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 45, institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, de Rubiataba, para o período 2025-2035 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 46, revoga o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei Municipal 1793, de 3 de dezembro de 2021, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 47, que fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar a despesa com doação específica à Associação Rubiataba Futebol Clube e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 48, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 44, de 26 de novembro de 1958, que cria o Distrito de Valdelândia para a correção da grafia de seu nome, de autoria do vereador Márcio Alves e João Paulo.
Ato contínuo, a presidência comunicou que recebeu os seguintes pedidos de providência. Pedido de providência número 68, de autoria do vereador Márcio Alves, solicitando a instalação de redutores de velocidade na Rua Azaleia. Pedido de providência número 69, de autoria do vereador Márcio Alves, solicitando a instalação de redutores de velocidade na Rua Tiúba, esquina com a Avenida Amanda Saia. E pedido de providência número 70, de autoria do vereador Valdinei Antônio, solicitando a construção de uma ponte sobre o Rio Novo, no sentido do Córrego Frio, nas proximidades da propriedade do senhor José Chico. Pedido de providência 71, de autoria do vereador José Severino, solicitando a construção de uma ponte no Córrego Três Irmãos, fazenda do Fabinho, próximo ao Cruzeiro. Nada mais a ser tratado, o presidente agradecer a presença de todos, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Patrícia Araújo, primeira secretária, lavei a presente ata. Muito obrigado pela participação, vereadora Patrícia Araújo. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Projetos para discussão e votação. Projeto de resolução de número 11. Institui o programa Vereador Juvenil no âmbito da Câmara Municipal de Rubiataba e da outras providências de autoria da mesa diretora. Nesse momento, solicito o Dr. Nesmer, nosso assessor jurídico, para prestar os referidos esclarecimentos sobre o projeto de resolução. Por gentileza, Dr. Nesmer. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do senhor, cumprimento a todos os nobres vereadores, cumprimento aos visitantes que aqui se fazem presentes nessa Casa de Leis, cumprimento aos servidores, em nome da Arlene, cumprimento todos os servidores e também cumprimento todos que assistem pelas redes sociais. Em resumo, o projeto de resolução número 11, ele foi protocolado e dado publicidade no dia 4 de agosto de 2025, tendo como autor do projeto o vereador Márcio Alves e relatores das comissões permanentes, Tiago Barros, José Severino e Edson. O projeto de resolução, ele tem por finalidade instituir o programa Vereador Juvenil no âmbito da Câmara Municipal de Rubiataba, com o objetivo de promover a cidadania, a educação política de crianças e adolescentes de até 16 anos por meio da participação simbólica em atividades legislativas simuladas. Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, tem-se que é prerrogativa da Câmara Municipal dispor sobre a sua organização interna, inclusive, neste caso, sobre programas educativos de participação social que têm um impacto no âmbito apenas do Poder Legislativo local, o que é regulamentado por resolução, como no presente caso, e não está sujeito à sanção do prefeito, sendo ulteriormente promulgada pelo presidente. Outro sim, o programa Vereador Juvenil está em consonância com os princípios constitucionais da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da participação popular e do voto, o que está previsto nos artigos 1º e 14 da Constituição Federal. Além disso, está de acordo com os objetivos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma especial nos artigos 53, que garante o direito à educação visando ao preparo para o exercício da cidadania, e artigo 58, que estimula a participação das crianças e adolescentes nos aspectos comunitários, culturais e institucionais da vida pública. No outro giro, não há previsão de criação de despesas obrigatórias ou de cargos, e o suporte será prestado pela própria estrutura já existente na Câmara, não sendo necessária a dotação orçamentária adicional. Por isso, não há vício de iniciativa nem ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Por fim, também sugere-se apenas atenção na futura regulamentação por ato da mesa diretora, a fim de garantir critérios objetivos, inclusivos e democráticos para a participação dos estudantes. Assim, os relatores das comissões permanentes e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com aprovação em plenário, o que foi acompanhado pelos demais membros das comissões. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Dr. Nesmer, pelos esclarecimentos.
O projeto de resolução de número 11 está em discussão. Nesse momento, gostaria de fazer uma breve sobre esse projeto, que é de minha autoria. Quando despertei a ideia, nobres colegas, para a proposição desse projeto, a iniciativa visa aprimorar os estudantes do funcionamento da Câmara Municipal, provendo o conhecimento sobre a atuação dos vereadores, o processo de elaboração das leis e a importância da representação política para a sociedade. Vejo que é de grande importância para que nossa sociedade seja cada vez mais bem elaborada, vereador Marcelo, que a juventude precisa estar presente na política, conhecendo. Me deixa muito alegre, vereador Pisca, quando recebemos aqui o João Pedro, nas reuniões, nas nossas sessões, o despertar da juventude para o poder público, legislativo e, quem sabe, executivo e outros poderes. Por meio da simulação de sessões legislativas, os menores terão a oportunidade de compreender de forma lúdica e participativa o papel do poder legislativo. O programa estimula valores como cidadania, responsabilidade, respeito das instituições democráticas, espírito público e protagonismo juvenil, contribuindo significativamente para a formação de futuros cidadãos conscientes e engajados com a coletividade. O vereador juvenil é também uma importante ferramenta da educação política e construção de vínculos entre o parlamento municipal e a comunidade escolar, fortalecendo a cultura democrática e o respeito à diversidade de ideias desde os primeiros anos de vida. Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa presente proposta, que certamente trará benefícios duradouros para a formação cívica de nossas crianças e o fortalecimento da democracia em nossa cidade. Com a palavra, vereador Tiago Barros. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, público que se faz presente. Rodeiro, Joab, o Branco e a nossa amiga Marília, né, a todos os servidores dessa casa. Primeiramente, senhor presidente, eu quero parabenizar pela iniciativa de apresentar esse projeto. Muito obrigado. Um projeto de grande valia. É uma oportunidade que nós vamos ter aí, como vereadores, uma aproximação da juventude com a política, né? E eu acredito que isso vai trazer um conhecimento que eu acredito que nós, como vereadores, às vezes nós até sofremos na cidade, em diversas situações, a falta de conhecimento da cidade para saber a função real do vereador. Às vezes o vereador é cobrado por situações que não é da competência do vereador. O vereador é solicitado por várias situações que não depende dele, né? Claro que a gente corre atrás, a gente vai atrás, e eu acredito que isso vai fazer com que a juventude comece ali, né? Nós temos aí alguns projetos que falam sobre a primeira infância, e isso também vai começando a trabalhar alinhado com a primeira infância, mesmo que seja voltado à juventude, né? Mas começa ali na parte saindo da primeira infância, já começa a juventude e pode inserir uma juventude aí na política, né? E acredito que também isso pode estimular a cidadania e a participação política da juventude. Eu gosto muito de ouvir ideias, sugestões, inclusive na época da campanha eleitoral, eu perguntava para as crianças como que eles queriam, o que eles esperavam para uma cidade melhor, né? E as ideias deles, por mais que seja um pouco infantilizada, mas dá para a gente absorver pontos positivos. Hoje a juventude,
ela é voltada para a tecnologia, né? Eu sou adepto à tecnologia, gosto muito, e eu acredito que as ideias deles, mesmo que sejam votações simbólicas, participação simbólica, isso vai trazer muito valor para nós como vereadores, até para trazer projetos reais, né? Projetos que podem ser aprovados e estimular aí o desenvolvimento, um pensamento crítico. Eu acredito que os alunos, em parceria com a rede de ensino, isso vai estimular até com a seleção. Muito provável que a coordenação escolar não vai escolher qualquer aluno, né? Acredito que isso vai incentivar até o aluno ser um aluno de destaque, para estar participando aqui das sessões, e isso vai trazer uma valorização até na rede de ensino. Então, parabéns aí pela iniciativa. Acredito que esse projeto vai formar novas lideranças. Quem sabe aí os alunos vão entrar aqui nessa casa de leis, vai olhar o cenário, vai estimular eles a participar aqui numa sessão ordinária, né, para eles saberem como que funciona realmente. E, por fim, vai fortalecer o senso de comunidade, né? Acredito que nós também podemos participar dessas sessões do vereador juvenil, para que a gente esteja instruindo, participando, sugerindo, né? E isso vai também fazer com que pessoas que estão aí no ensino médio trabalhem a sua questão argumentativa, né? Como a gente tem trabalhado aqui, tem que trabalhar como vereador aqui a questão argumentativa e aprimorando habilidades de comunicação, aonde eles vão desenvolver. Às vezes eles ficam retraídos, mas quando eles sentarem aqui nessa bancada, eles vão se sentir como vereador, sentir como representantes, quem sabe representante escolar, representante de setor, representante de alguma modalidade de esporte, enfim. Parabéns pela iniciativa, que a mesa diretora amadureça essas ideias aí, como que vai ser o trâmite, e eu estou à disposição aí para estar contribuindo com esse projeto, né? E eu, como relator desse projeto, eu conto também com o apoio dos demais vereadores para que a gente esteja fortalecendo aí a educação e a participação da juventude na nossa cidade. No mais, agradeço e devolvo a palavra. Vereador Tiago Barros, agradeço muito pelos parabéns, pelos elogios, agradeço também pela participação do senhor nesse projeto como relator. Obrigado mesmo. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wender. Boa noite a todos que se fazem aqui presente, aos nossos telespectadores, né, que estão em casa nos assistindo, nosso presidente, toda a mesa. Boa noite. Eu gostaria, né, de estar parabenizando o senhor por essa iniciativa, onde o senhor se mostra, né, que realmente preocupa com o nosso município, porque o senhor está preocupado com o nosso futuro, que as crianças de hoje serão os vereadores, os prefeitos, quem destinará, né, a direção que o município irá tomar, né? Então, eu acho que o nobre vereador Tiago, né, como relator, falou tudo, faço dele as minhas palavras. Só assim, uma ressalva que eu faria no ponto de vista, concordo com tudo que o Tiago falou, mas que essa escolha dessas crianças sejam de forma democrática, não escolhida, e sim uma votação entre eles. Para quê? Para que eles aprendam a Deus de criança como funciona a nossa democracia. Então, que eles escolhem, né, os seus representantes. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Wender Pisca, pelos parabéns. E agradeço o senhor também pela participação. E recebo de muito bom grado, né, a pontuação do senhor aí. E acredito que não só o vereador Tiago, mas como o senhor também e os demais vereadores participarão também, né, na projeção desse projeto, né, na hora de colocar ele em prática.
O projeto de resolução de número 11 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de resolução de número 11 está aprovado por unanimidade. Emenda ao projeto de lei ordinária de número 44. O senhor já quer explanar, doutor, sobre a emenda e já sobre o referido projeto, tudo, né? Pode ser? Por gentileza. Obrigado mais uma vez. Até para facilitar o entendimento de todos que estão assistindo e também dos demais vereadores que não fizeram parte da deliberação anterior junto às comissões permanentes, eu vou estar explicando de forma resumida o parecer, o projeto, bem como a emenda que deve ser votada anteriormente ao projeto de acordo com o regimento interno. Nesse sentido, o projeto de lei ordinária número 44 de 2025 foi protocolado e foi dado publicidade no dia 30/6/2025. É de autoria do prefeito municipal, tendo como relatores das comissões os vereadores Tiago Barros e Edson. O projeto de lei ordinária, ele visa alterar o artigo 1º da Lei Municipal 1786 de 2021, que vai readequar o inciso 10, acrescentando ao rol de produtos autorizados à comercialização por farmácias e drogarias os seguintes itens. Inciso 10, calçados, cadeira de rodas, muletas, coletes cervicais, produtos para a saúde e de uso profissional. Assim estava na redação inicial do projeto. Além disso, também adiciona o inciso, nesse artigo 1º da lei, o inciso 68, que seria permitir a comercialização pelas farmácias de brinquedos. As leis municipais que eventualmente venham a dispor sobre o que pode ou não pode ser comercializado por farmácias devem estar compatíveis com as normas federais e regulamentados pela Anvisa, sob pena de vício de inconstitucionalidade por invasão de competência, tendo em vista que, para tratar sobre esse assunto, é de competência inicialmente privativa da União, de modo que a legislação municipal não pode inventar ou trazer novas normas para esse aspecto, mas desde que obedeça à legislação federal e o que for regulamentado pela Anvisa, pode sim ser feito por lei, meio de legislação municipal, de modo que o presidente municipal, então, em resumo, observa tais normas. A venda de calçados ortopédicos e dispositivos médicos, cadeiras de rodas, coletes cervicais, muletas, por farmácia, ela é somente permitida se tais produtos forem classificados como de uso domiciliar por leigos e estiverem regularizados junto à Anvisa, o que deve ser observado pelas farmácias e também por posterior fiscalização por parte da vigilância sanitária e dos órgãos competentes. Sobre a venda de calçados, que é o gênero que é essa mudança legislativa, os que não forem ortopédicos também poderão ser comercializados. E em relação à inclusão de brinquedos, verifica-se que não há vedação legal expressa, desde que se trate de produto que exija regulação sanitária específica ou que represente risco à saúde e desde que a comercialização ocorra como item de conveniência. Ocorre aqui que não se, apesar do que foi pontuado, e é legal e adequado essa alteração, apenas não se recomenda a inclusão genérica, entre aspas, produtos para saúde e de uso profissional, pois trata-se, na redação original do projeto de lei, respeitosamente ao autor do projeto, que é o prefeito municipal, pois se trata de categoria vaga, ampla e sujeita a exigências técnicas específicas, cuja autorização e comercialização depende de avaliação sanitária federal. Da mesma forma, é interessante e adequado, plausível, na verdade, ao presente caso, que o inciso 68 traga a menção de que os brinquedos sejam devidamente regulamentados pelos órgãos competentes. Pode parecer um excesso de cautela, um zelo, mas quanto mais específico for
a lei, melhor é e evitará eventuais discussões de constitucionalidade, de legalidade e outros problemas decorrentes de uma previsão legal muito ampla. Deste modo, até agora explicando e justificando as emendas a serem votadas, sugerem-se, a partir de uma sugestão do próprio presidente dessa Casa de Leis e também do relator, o senhor vereador Tiago Barros, a mudança das redações para os incisos 10 e 68 do artigo da lei. Vou ler. Artigo 10. Calçados, entre parênteses, de uso comum e aqueles regulamentados pela Anvisa, cadeira de rodas, muletas, coletes cervicais e produtos para a saúde cuja fabricação e comercialização estejam previamente contempladas pela legislação federal e normas da Anvisa. Inciso 68. Brinquedos, aonde que acrescenta agora na emenda, devidamente regulamentados pelos órgãos competentes. Assim, os relatores das comissões permanentes e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com a aprovação em plenário com as emendas citadas. Devolvo a palavra ao presidente e oriento fazer a votação das emendas e logo em seguida do projeto de lei. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, nosso assessor jurídico, doutor Nésimo Bruno. A emenda ao projeto de lei ordinária de número 44 está em discussão. A emenda ao projeto de lei ordinária de número 44 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Quem for favorável, permaneça como está. O projeto de lei, o projeto de emenda da lei ordinária de número 44 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 44 dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal de número 1786 de 2021 e da outras providências, de autoria do Executivo. Como já foi relatado o teor do projeto de lei ordinária, o projeto de lei ordinária está em discussão. Projeto de lei ordinária de número 44 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Projeto de lei ordinária de número 44 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 45 institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, de Rubiataba, para o período de 2025 a 2035 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Mais uma vez solicito o nosso assessor jurídico para prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei ordinária. O projeto de lei ordinária número 45 de 2025 foi protocolado e dado publicidade no dia 14/7/2025, tendo como autor o prefeito municipal e relatores das comissões permanentes os vereadores Tiago Barros, José Severino e Edson. O projeto de lei ordinária ele visa instituir o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI de Rubiataba, para o período de 2025 a 2035, com o objetivo de garantir a proteção integral, promoção e defesa dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade, conforme diretrizes de políticas públicas integradas e intersetoriais. O projeto também ele se insere em competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Aqui, a proteção integral à criança é assunto de interesse local e está entre as atribuições administrativas do município, conforme o princípio da descentralização da política pública de atendimento à infância. De mais a mais, como a fundamentação foi um pouco longa no parecer, o projeto ele encontra respaldo em diversos dispositivos constitucionais que foram citados no parecer, bem como no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, está também obedecendo o marco legal da primeira infância,
que é a Lei número 13.257 de 2016, que é uma legislação federal. Igualmente, observo as diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância, que foi instituído pela Resolução CONANDA número 1 de 2016, com metas até 2030, também citadas no parecer. Por fim, sobre o aspecto financeiro, tem-se a previsão, em seu artigo 7º, que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de receitas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, tudo em observância ao PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para os respectivos exercícios. Assim, os relatores das comissões permanentes e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com aprovação em plenário, o que foi acompanhado por todos os membros das comissões. Devolvo a palavra, presidente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor Nesmer Bruno. O projeto de lei ordinária de número 45 está em discussão. O projeto de lei ordinária de número 45 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei ordinária de número 45 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 47. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar despesa com a doação específica para a Associação Rubiataba Futebol Clube e dar outras providências de autoria do Poder Executivo. Mais uma vez, vamos aguardar um momentinho, enquanto o doutor Nesmer retorna. Quero aqui deixar uma boa noite também ao nobre Léo. Seja muito bem-vindo, Léo, a esta casa. Muito obrigado. Por gentileza, doutor Nesmer. Pegou o parecer errado. Projeto de lei ordinária número 47, ele foi protocolado e dado publicidade no dia 1º de agosto de 2025, tendo como autor o prefeito municipal e relatores os vereadores Tiago Barros, José Severino e Edson. Aqui trata-se de análise pelas comissões permanentes e também por essa assessoria jurídica desse projeto de lei, o qual, em resumo, autoriza a doação financeira no valor de R$10.000 para a Associação Rubiataba Futebol Clube, que é uma entidade sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública municipal, com o fim específico de custear a sua participação no torneio Liga Desportiva do Norte Goiano do Estado de Goiás, que é a Liga Goiás. Aqui veio em anexo todas as comprovações, que seria também a lei de declaração de utilidade pública. Ficou comprovado que de fato se trata de uma entidade sem fins lucrativos, e também aqui trata, em obediência ao artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, da Lei Orgânica, legítima iniciativa do Poder Executivo por se tratar de matéria orçamentária e de repasse de recursos públicos. Como eu disse, eu trouxe a entidade foi beneficiada, que será beneficiada, pessoa jurídica de direito privado, não tem fins lucrativos, o que é condição necessária para receber os recursos públicos conforme os princípios estabelecidos na Lei Federal número 13.019 de 2014. Além disso, o artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, traz que os repasses a entidades privadas sem fins lucrativos exigem autorização específica, também na lei orçamentária, e por esse projeto de lei, ou em seus créditos adicionais e cumprimento das exigências legais, especialmente quanto à finalidade pública da entidade e a prestação de contas. Aqui, mais uma vez, o projeto atende a tais exigências, pois aponta a dotação orçamentária correspondente, condiciona a liberação dos recursos à apresentação do plano de trabalho
e também determina a obrigação de prestação de contas ao controle interno do município. Sobre a finalidade pública da prática esportiva de atender esse torneio, não há dúvida dessa finalidade, pois ressalta-se que a participação nessas competições esportivas contribui para a promoção do esporte, lazer, integração social, o que se enquadra como finalidade pública relevante, de acordo com o previsto no artigo 217 da Constituição Federal, que reconhece o desporto como direito de todos e impõe ao Estado o seu incentivo. Nesse sentido, os relatores das comissões permanentes e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com a aprovação do projeto de lei número 47 de 2025 em plenário, que foi acompanhado à unanimidade por todos os membros das comissões. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Doutor Nesber, sempre muito atento a todos os acontecimentos nessa casa, nas confecções dos seus pareceres. Muito obrigado mais uma vez. O projeto de lei ordinária de número 47 está em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Barros. Quero ser bem breve, mas eu quero parabenizar aí o prefeito pelo incentivo ao esporte. E acredito que nós, como vereadores aqui, também temos a responsabilidade de criar condições para que o esporte cresça, fortaleça, né, e incentivando os atletas que estão dispostos a ir representar o nosso município. Né, e independente da sua condição social, a gente sabe aí que eles têm feito treinamentos com frequência, né, e acredito que eles têm jogadores de bom tamanho ali, que pode representar a nossa cidade, e é muito bom, né? Inclusive eu convido a população de Rubiataba para estar acompanhando os jogos, torcendo, ajudando, né? A torcida ajuda o time, então vão lá, participam, isso fortalece o esporte na nossa cidade, né? Quem sabe aí um dia nosso time aí pode jogar alguma categoria mais alta, né? Eu acredito nisso. E esses pequenos projetos é o começo de grandes projetos. Então, nós aprovando essa doação aqui vai só fortalecer, né? E o voto de cada um de nós aqui é o acreditar de que coisas melhores e maiores podem vir para o nosso município. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigado pela participação, mais uma vez, vereador Tiago Barros. Eu quero fazer um comentário breve também, né, nesse mesmo sentido, parabenizar o nosso prefeito, Padre Weber, chefe do Poder Executivo, né, que sempre sensível a essas causas sociais e ligadas a todas as atividades esportivas relacionadas, né, em nossa cidade. Quero deixar um abraço e um parabéns pelo todo o trabalho realizado à frente do Rubiataba Futebol Clube, viu, vereador Marcelo? O senhor também comunga da ideia, da participação de toda a população de Rubiataba, né, nos torneios, inclusive hoje, né, parece que tem algum time do senhor jogando, né? Então, quero parabenizar o nosso presidente da Associação Rubiataba Futebol Clube, o nosso grande amigo Jean, e em seu nome parabenizo toda a comissão que ali faz parte daquele grande projeto, o Isaac, né, o Branco aqui também, que é um grande boleiro, gosta de participar, então todos estão de parabéns aos boleiros de Rubiataba, o nosso secretário de esportes, Reiner Salles, que não mede esforços para estar ajudando toda a população de Rubiataba a ter ali no domingo, né, uma atividade diferente lá no estádio, né, onde os pais podem levar suas crianças, seus filhos, para se divertir um pouquinho nos finais de semana. E o projeto de lei está em discussão. Projeto de... Presidente. Com a palavra, vereador Weder Pisco. Eu gostaria, né, de parabenizar o nosso prefeito, Padre Weber, por esse gesto, né, que ele está fazendo ao esporte, parabenizar, né,
o executivo, o legislativo também, né? Porque essa casa de leis aqui, sempre que tem projetos pautando o esporte, aqui todos, a maioria aqui são desportistas, né? Como a nossa vereadora Patrícia, o nosso Tiago, eu, né? Então a gente que gosta do esporte, né? Então, se parabenizar também essa Câmara, né? Que sempre está abraçando os esportes. Parabenizar a diretoria do Rubiataba, porque eu já estive lá, já na gestão passada, sei que não é fácil. Hoje, tudo que você vai fazer é muito oneroso, senhor presidente. E se não tiver a ajuda do município, né, não vai. E hoje o Rubiataba, a nossa campanha, nós temos aí 4 jogos, 2 vitórias, então 50%. Sem contar que a gente está disputando aqui no norte, no Vale do São Patrício, norte goiano. E está levando o nome da nossa cidade, né? Inclusive agora os 2 próximos jogos vão ser fora, vão ser em cidade vizinha, e os nossos atletas estão lá representando a nossa cidade, levantando a nossa bandeira, né? Então, eu parabenizo, né, o nosso prefeito Padre Weber por esse gesto. No mais, devolvo a palavra. É isso aí, vereador Éder Pisca. O senhor também bastante ligado ao esporte, né? Sempre eu vejo o senhor aí em eventos esportivos. Inclusive, parece que até em Aruanã, parece que o senhor esteve, né? Recentemente, né? Parabéns pela participação. O projeto de lei... Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que está aqui na Câmara, nos assistindo, os de casa. Presidente, eu pedi aqui só para cobrar, né? Primeiro, agradecer ao prefeito por esse projeto muito importante, porque nós precisamos de incentivar, para incentivar precisa de dinheiro, e cobrar do nosso presidente do Rubiataba que ele melhora o nosso time, viu? Nosso time precisa se classificar. Eu estive no campo domingo, não gostei da atuação do nosso atleta, mas acreditamos que o presidente está ligado, que nós precisamos melhorar para classificar. Um abraço a todos os jogadores do Rubiataba. Como nós estamos aqui votando para ajudar, nós também vamos criticar e cobrar. Precisamos de ganhar. Um abraço a todos, gente. Parabéns pela participação, vereador Marcelo. Eu tenho certeza que eles não medirão esforços para trazer bons resultados, né? Ainda mais que esse puxão de orelha do senhor, né? Obrigado. O projeto de lei ordinário número 47 está em votação. Quem for contrário se manifeste, quem for favorável permaneça como está. O projeto de lei ordinário número 47 está aprovado por unanimidade. Antes dos comunicados de pedidos de providência, eu gostaria de justificar a ausência dos nossos nobres colegas, vereador Fumin, vereador João Paulo e vereador Edson Antônio, mais conhecido como Disson Sapazinho. Comunicado de pedidos de providências. Pedido de providência de número 72 de 2025, de autoria da vereadora Samara Camargo, solicitando a remoção dos bancos e sinalização de perigo sobre o risco de queda de frutos e outras medidas de proteção nas imediações da Castanheira da Praça do Setor Vila Operária. O projeto ou pedido de providência de número 72 está em discussão. Com a palavra a vereadora Samara Camargo. Quero nessa noite cumprimentar a todos os nobres colegas, na pessoa do senhor presidente. Cumprimento também a todos os servidores dessa casa, a todos que se fazem presente aqui nesse plenário. E a você que nos assiste de sua casa, por meio das redes sociais. O pedido de providência de número 72 solicita a remoção dos bancos e também sinalização lá na Praça do Setor Vila Operária, aquela praça nova, bonita. Aproveito para parabenizar o prefeito por aquela obra. Valorizou muito a entrada da nossa cidade. É uma obra que ficou linda, né? Um lugar que estava ali deixado, abandonado. Maravilhosa obra, mas que carece de um cuidado especial. Porque lá tem uma castanheira, inclusive não tenho conhecimento de outra árvore belíssima como aquela na nossa região.
E creio que é de conhecimento de todos, a castanheira tem um fruto muito grande, muito pesado, e é uma árvore muito alta. E tem bancos ali na região onde esses frutos podem cair. Além disso, além de retirar os bancos, que não só isso, precisa-se também de fazer uma área ali de circular uma área proibindo que as crianças, que o pessoal faça caminhada naquele lugar, porque uma fruta daquela, gente, é capaz de desmaiar um boi, uma vaca. Você imagina caindo na cabeça de uma criança, de um idoso, de alguma pessoa. Então, é necessário que rapidamente sejam retirados aqueles bancos ali debaixo daquela árvore e que seja isolado ao redor da árvore, para que tenha segurança as pessoas, porque eu passo ali à tardezinha e tem muita criança, tem muita mãe, muito idoso fazendo caminhada. Então é uma solicitação que tem que ser olhada com muito carinho e de forma urgente pela segurança, pela proteção da nossa população. No mais, eu agradeço e devolvo a palavra. Parabéns, vereadora, pela participação mais uma vez. Pedido de providência continua em discussão. Não havendo nada mais a se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.